Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus seja contigo. Espero que esteja bem com você, com a sua família. Esse é o nosso canal. Semanalmente nós comentamos as aulas da escola dominical, tanto da classe dos jovens como na classe dos adultos. Na classe dos adultos nós estamos estudando o plano de Deus para com Israel. Apesar da sua infidelidade, mas Deus demonstra a sua graça, o seu favor para com a nação. E nesse período da ascensão de Salomão até a queda do Reino do Norte em 722 e também a queda do Reino do Sul em 586 a.C., nós vamos estar estudando algumas lições relacionadas com esse contexto histórico ali da história do povo hebreu, onde nós podemos tirar muitas verdades para que sejam aplicadas na nossa vida. Hoje a lição 5 está relacionada ao reinado de Acasias. E a leitura bíblica está no livro de 2 Reis, capítulo de número 1. Acasias é filho de Acabe. Acabe, ele entra numa guerra contra os sírios. Ele convida Josafá para que fosse com ele nessa batalha, apesar de ser algo que Deus não se agrada dessa aliança, mas Josafá, ele vai ao campo de batalha ali com Acabe. Nós vamos ver que antes da ida deles no campo de batalha, Acabe tinha cerca de 400 profetas alugados por ele para profetizar coisas boas. Nós vamos ver que Josafá não fica satisfeito com aqueles profetas e pede para Acabe trazer um profeta do Senhor, um profeta do Deus Altíssimo. E o profeta, ele chega, exorta, dizendo que Israel está disperso, como se não tivesse um pastor. Acabe fica revoltado com aquilo. E na verdade era o que estava ocorrendo. O rei deveria ser um exemplo, um modelo para a nação de um homem fiel a Deus, que pudesse governar ali o povo de uma maneira sábia. Mas infelizmente Acabe, ele entra pelo caminho totalmente contrário ao que era estabelecido na palavra do Senhor. Então nessa guerra, Acabe manda prender o profeta, e o profeta diz que Acabe seria morto, que ele não voltaria vivo daquele campo de batalha. Então ocorre o que já havia sido profetizado, Acabe, juntamente com Jezabel, eles tramam a morte de Nabote, ali onde o sangue dele é derramado, e a profecia sobre Acabe é que os cães lamberiam também naquele mesmo local o seu sangue. Então Acabe é levado para Jezreel. Então ali naquele carro que ele está ali morto, o seu sangue desce e os cães vão lamber. Após a morte de Acabe, então chega a sucessão de Acasias. Acasias vai ter um reinado breve. Por cerca de 2 anos ele vai reinar sobre Israel. E o que vai nos chamar a atenção, meus irmãos, que o texto diz que ele faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Ele segue o caminho do seu pai Acabe, que se prostrou e adorou a Baal. Ele segue o caminho da sua mãe Jezabel, que era também sacerdote de uma divindade chamada Azera, e ele também entra no caminho de Jeroboão, ali onde tinha aqueles 2 centros de adoração ao bezerro, em Dan, em Betel. Então ele se envolve nessa idolatria, se envolve com práticas religiosas
imorais. Tenta fazer uma aliança com Josafá. Josafá não aceita aliança com Acasias, depois daquela péssima aliança que ele fez com Acabe. Agora ele não se une a Acasias. Mas Acasias, ele vai sofrer uma queda, vai sofrer um acidente. E quando ele sofre uma queda, vai demonstrar que além de seguir o caminho do seu pai e o caminho da sua mãe na adoração às divindades Baal e Azera, e andar no caminho de Jeroboão, ele se apega a uma outra divindade, a uma divindade dos filisteus. Na cidade de Ecrom havia um deus para eles, né, chamado Baal-zebut. Então Baal, nós aprendemos já na aula passada, significa meu senhor ou meu dono, era o senhor da terra, o dono da terra, né? E tem muitas outras variantes também dentro ali de Canaã, porque Canaã era quando o povo hebreu chega ali para conquistar a terra, nós vamos ver que em cada localidade havia esses deuses de madeira, de pedra, né? Esse sincretismo religioso muito grande ali em Canaã. E Acasias, ele se apega a essa divindade. Baal, o senhor, Belzebute, o senhor das moscas, né? Um nome até estranho, né? Mas era uma divindade que tinha ali na cidade de Ecrom, e os seus oráculos, no caso os profetas dessa divindade, diz que eles adivinhavam o futuro, né? Eles consultavam que essas divindades, através ali do voar, da batida das asas das moscas, por isso que o nome é Baal-zebut, o deus das moscas. Então, no barulho das moscas, segundo eles, vinha o que? Uma mensagem divina, uma mensagem de Deus para a sua vida. Então esse era o caminho que Acasias tinha tomado. Embora conhecesse a lei de Deus, conhecesse ali aquilo que Deus requeria do povo hebreu, nós vamos ver que ele não se curva a Deus. E num acidente doméstico, nós vamos ver que ele vai ficar sobre um leito, sobre uma cama. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que sempre na tribulação, ali na angústia, a pessoa sempre se apega em alguma coisa. Então aqui demonstra qual que era a crença de Acasias. Acasias, como os seus pais, eles não se curvaram a Deus. E ele manda mensageiros até a cidade de Ecrom para buscar o que? Uma revelação, para saber se viveria, se morreria. Então ele estava preocupado com a sua saúde, não estava preocupado com a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. E ele vai mandar esses mensageiros ali para buscar o que? Uma resposta. E nós vamos ver, meus irmãos, que Deus, né, vai dar a ele uma segunda oportunidade. Então essa primeira oportunidade era a oportunidade dele buscar a Deus, mas ele não se curva. Então os mensageiros no caminho de Ecrom, nós vamos ver que Deus, ele é um Deus que revela, um Deus que fala. E ele vai levantar o seu profeta. Elias, que era um homem comprometido com Deus, com a sua palavra, comprometido com a sua vontade, Deus manda o que? Um anjo para dar-lhe uma mensagem para que Elias levasse, né, a esses mensageiros para que entregasse a Acasias. E a mensagem que ele entrega para esses mensageiros é uma mensagem que vai confrontar a idolatria de Acasias, vai confrontar o que? A toda a maldade que ele estava fazendo.
demonstrando que Deus é um Deus que vê todas as coisas. Então, quando Elias encontra com esses mensageiros, a mensagem de Deus para Acasias é essa: porventura, não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-zebute, Deus de Ecrom? Então Deus manda uma mensagem para Acasias, que existe Deus ali sobre a terra, e Ele é o Senhor, Ele é o Deus do seu povo. E a mensagem agora é uma mensagem dura, né? Aonde Elias fala para os mensageiros: diga para Acasias que ele não levantará do leito, não levantará da cama, porque a sua sentença é a morte. Então ele já havia ali sofrido uma queda, estava numa situação difícil, deveria se arrepender. Agora os mensageiros vão retornar, não vão chegar até Ecrom, mas vão retornar até Acasias, dizendo: olha, nós encontramos alguém pelo caminho, e ele mandou para que nós voltássemos e te entregasse uma mensagem, e a sentença sua é sentença de morte. Então Acasias aqui tem a segunda oportunidade para se arrepender, mas ele não busca arrependimento, ele quer saber quem é esse mensageiro. E um fato interessante, né, que as pessoas não vão saber o nome ali de quem falou, mas vai trazer o quê? Algumas dicas para que Acasias compreenda que aquela mensagem é vinda do Deus Altíssimo. Eles vão dizer para Acasias, né, que nesse encontro, esse homem dá essa mensagem e Acasias vai falar para ele qual era o traje do homem e como veio o encontro, e falou essas palavras. Então nós vamos ver aqui que ele não fala o nome, mas fala que algumas características que vai identificar o profeta Elias. Então a maneira com que ele traja, com que ele veste. Então nós vamos ver, meus irmãos, que decência é algo que nós precisamos demonstrar no nosso vestir, nas nossas vestimentas. Aqui não estamos falando de costume, estamos falando de decência. Decência. Então, valorize, né, quem você é, ande de maneira decente, de maneira da qual as pessoas possam dizer: ele é um servo de Deus, ela é uma serva do Deus Altíssimo. E ele vai entender que pelas vestimentas, ele vai dizer: é Elias, o tibista, é Elias, o profeta. Então, em vez dele se arrepender, nós vamos ver que agora ele quer prender o profeta, porque antes ele manda mensageiro até Ecrom, mas agora, em vez de mandar mensageiro, ele manda o quê? Um capitão com 50 homens para que prenda o profeta Elias. Para que prenda o profeta Elias. Nós vamos ver que ele vai mandar 3 grupos de 50. E nós vamos entender aqui algumas verdades, meus irmãos. O respeito com aqueles que está sobre uma autoridade delegada, seja de Deus ou seja dos homens, precisa ser respeitada. Então nós precisamos respeitar as autoridades constituídas, seja elas ministro do Evangelho, ou seja elas autoridades humanas. O respeito, ele deve ser demonstrado para com todos. Nós vamos ver que quando ele manda esse primeiro grupo de 50, nós vamos ver lá que eles menosprezam a autoridade de Elias, menosprezam Elias, chega lá: desce, rapaz! Não fala rapaz está colocando aqui, viu? Desce, manda Elias descer que o rei está te chamando e você vai ter que ir.
Então, meus irmãos, quem tem autoridade, quem tem poder é Deus, não são os homens. Então, o que nós vamos encontrar ali é que eles querem intimidar o profeta, trazer uma intimidação. Só que Elias não se deixa intimidar. Ele fala, se eu sou homem de Deus, que desça a fogo do céu e consuma vocês. Então nós vamos ver que aquele grupo ali não demonstra reverência para com o homem de Deus, humildade, né? Para com aquele que representa ali a Deus. Então nós vamos ver que eles foram consumidos. E o rei não está preocupado também com os homens, não. Dele mandar o mensageiro, manda de novamente um grupo armado. Manda mais um capitão com 50. E quando chega lá, esses homens também vão querer intimidar Elias da mesma maneira. Agora vai usar a palavra, desce depressa, que o rei está te chamando, né? Então Elias vai dizer, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e vocês sejam consumidos. Então, esses homens não demonstram nenhum respeito para com Elias. E o rei não demonstra também, meus irmãos, nenhuma compaixão para com aqueles da qual ele está enviando. Ele vai mandar mais um terceiro grupo. Eu creio que essa notícia já tinha chegado. Mas quando chega esse terceiro grupo, nós vamos ver que esse terceiro grupo tem um capitão e ele é uma pessoa humilde. E a Bíblia fala que a humildade, ela precede a honra, né? Que os humildes eles serão exaltados. E quando esse homem ele chega até Elias, ele reconhece Elias como um ministro, um homem, um profeta de Deus. E ele não só está preocupado com a sua vida, mas também está preocupado com aqueles pela qual é subordinado a ele. Então ele está preocupado com a vida dele e preocupado também com a vida dos outros. Então demonstra aqui o cuidado e o zelo que nós temos que ter com todos aqueles da qual caminham junto conosco, trabalham ou estão envolvidos em alguma obra, em alguma missão, em algum trabalho que nós estamos fazendo. Então esse homem está preocupado com os seus subordinados. E nós vamos ver aqui que ele vai interceder, não só pela sua vida, mas vai interceder pela vida daqueles homens. E eles vão ser preservados, E Deus vai falar para Elias, né, dizendo, você pode acompanhar que nada vai te suceder. E quando ele chega até Acasias, meus irmãos, Elias não se amedronta, né? Não se curva ali perante, né, toda aquela maldade que Acasias tinha feito, e ele traz a sentença. Então, mais uma vez, Acasias tinha a oportunidade de arrepender, tinha a oportunidade ali de se entregar a Deus, mas nós vamos ver que isso não ocorre. Ele não submete e a sentença para ele é confirmada. Então, nós vamos ver que algumas pessoas na Bíblia, como o rei Ezequias, o profeta trouxe o que é uma sentença de Deus, mas ele se humilha, ele se curva, ele ali clama a Deus e nós vamos ver que Deus vai aumentar o que é a sua vida. Então era uma oportunidade de Acasias aqui, né, se arrepender, aqui voltar, mas ele não se curva, ele é uma pessoa insubmissa, ele não se rende a Deus. E por isso nós vamos ver que a sentença ela chegou. Então o profeta ele não se deixou se intimidar diante dos soldados e não se intimidou diante do rei. Ele mostra aqui, meus irmãos, a sua clareza, né? A sua coragem em combater a idolatria, combater a infidelidade, combater aquilo que está errado. Então ele não se amedronta. Ele é uma pessoa que tem intimidade com Deus porque Deus fala com ele. Ele é uma pessoa que está sob o cuidado de Deus porque Deus não deixa que nada de mal venha acontecer com ele. E ele
aqui condena toda a idolatria, toda a maldade que Acasias estava fazendo. Então, ainda hoje, Deus procura homens, procura mulheres, para que venha se colocar na brecha, para que Deus possa usar, para que Deus possa operar. Assim como Elias confrontou as transgressões de Acasias, né, Deus também ele te levanta para que você venha, né, combater contra o pecado, venha combater contra aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, que você possa ser um instrumento do Deus eterno, que você possa ser um vaso em suas mãos, que Ele verdadeiramente venha te usar para que pessoas possam ser libertas do jugo do pecado, possam ser libertas das suas transgressões e perdoadas pelos seus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar, para purificar, e o Espírito Santo é poderoso para operar regeneração na vida daqueles que creem no Evangelho de Cristo. Então Deus honrou ali o profeta Elias diante da sua missão, e todos nós, meus irmãos, somos chamados para sermos testemunha de Deus. Então que Deus te use, Deus continue conservando você com saúde, com graça, e até uma próxima oportunidade. Se você gostou dessa aula, nos ajude deixando aí embaixo no link um joinha, porque o YouTube, quando você coloca um joinha ali, ele entende que você gostou dessa mensagem. E quando nós postarmos a nova mensagem, né, você sendo inscrito no canal, você certamente será notificado. Então fique na paz.